Hoje o nosso programa Difusor Entrevista recebe ele que é ex-candidato a prefeito e trabalha como oficial de justiça. É o José Carlos Neves de Souza, conhecido como Zé Carlinho. Ele até falou em off aqui, se alguém o chamar de José Carlos, vai pensar que não é com ele. E também está aqui no estúdio o senhor Heitor Teixeira Mendonça, que é vice-presidente do PCdoB. Zé Carlinho, bom dia. Roberto, bom dia Israel Maltic, bom dia seu Heitor, bom dia também ao Ira Henriques, dar os parabéns aí, abrir o mandato do Ira Henriques, eu tenho acompanhado o trabalho dele desde o primeiro mandato, tem sido um mandato que ele está se destacando, mostra que houve um amadurecimento dele politicamente e assumindo posturas aí muito importantes, valorizando a Câmara de Vereadores. Meus parabéns ao vereador Ira Henriques. Queria mandar também um abraço para os camaradas do PCdoB. Seu Heitor, bom dia, seu Heitor. Bom dia, amado Roberto. É uma satisfação enorme estar novamente mediante a Rádio Difusora de São João da Nepomuceno. A todos, o nosso abraço, o nosso agradecimento e também a diretoria da rádio e seus funcionários. Obrigado, amado. Ok, seu Heitor, fica à vontade. Ô, Zé Carlinhos, vamos começar falando aqui sobre um assunto que está em evidência, que é o aumento do número de cadeiras na Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, de 9 para 11. Qual a sua posição a respeito desse assunto? Amado, eu sou a favor de aumentar para 11 vereadores. Nesse ponto aí, eu ouvi a entrevista do Isaías também sendo favorável. Eu comungo do mesmo pensamento que ele. E eu vou explicar por quê. Interessa, tá certo, aos grupos políticos dominantes que continue 9 vereadores, porque fica mais fácil a manipulação. E não interessa isso para o povo, mas eles vendem que aumentando o número de vereadores vai gastar mais dinheiro, vai ser mais isso, mais aquilo, e é uma falsa verdade. Para não falar que é mentira. É mentira, porque o orçamento é o mesmo, né? E é o seguinte, o orçamento será o mesmo e a gente vai ter mais representação. Temos um grande problema hoje, que é a insuficiência de representação. Mais 2 vereadores melhora, não é o suficiente ainda. Além disso, é necessário maior participação popular e da sociedade civil organizada. As associações, sindicatos, partidos políticos. Por quê? Porque o poder legislativo é o único que possibilita o debate sobre a solução dos problemas que a cidade tem. É nesse debate que podemos ter a chance de aprimorar, melhorar as ações, diminuir os custos, ou seja, fazer mais pela cidade com menos recursos. Por isso tudo, precisamos participar mais. Afinal, a Câmara decide várias ações que interferem no nosso cotidiano. E essa história que vai aumentar os gastos da Câmara, isso é mentira. Tá? Quem está falando isso é porque interessa que tenha menos representação para o povo. O Isaías falou muito bem. Mais 2 vereadores significa a possibilidade de um distrito como Taruaçu, como Carlos Alves ou qualquer outro, ou um bairro da cidade, ter mais um representante. Se nós tivéssemos hoje mais 2 Ira Henriques como vereadores, faria diferença? Claro que faria. Não é? Não ia ser um vereador sozinho que ia com mais um morador do bairro Centenário junto com o promotor. Nós teríamos 3 para ir. Não é? Então eu acredito o seguinte, interessa a quem está no poder que permaneça 9 e vai fazer propaganda para que não passe, mas está enganando o povo. Precisa de aumentar a representação e precisa de aumentar a participação popular também nas decisões do município. Essa que é a verdade. O Isaías falou na entrevista aqui na segunda-feira, com relação à política, dizendo que não pretende ser mais candidato, justamente por aquela questão de que quem chega ao poder tem que fazer muitas concessões, tem que fazer promessas para aqueles que estiveram junto na caminhada ali durante a campanha e, na verdade, já assume o poder devendo a essas pessoas, inclusive, principalmente, cargos políticos. Qual a sua posição a respeito do que o Isaías falou nesse sentido? Ele é uma pessoa que ele tem mais experiência política do que eu, né? Ele já vem aí de muitos anos a mais do que eu na política, e ele conhece profundamente do que ele falou. Eu acredito que funciona assim, mas nós temos que romper os paradigmas. Não precisa de ser assim o tempo inteiro. É natural que, por exemplo, você entra numa campanha, quando você faz o seu programa de governo, você teve colaboração de pessoas, né? Isso é importante.
Você tem cargos de confiança, que é o secretariado, que são escolhas pessoais do prefeito. São pessoas que vão ajudar ele a administrar. Então é natural que você escolha alguns companheiros que trabalharam com você na campanha, que te ajudaram a construir o programa de governo, para trabalhar também na administração. Mas isso não pode ser uma coisa que está loteada. Porque o apoio disso custa tanto, porque isso é do fulano, não pode ser assim. Não é? Eu falo com você o seguinte, eu acho que a grande diferença da nova política, da política que eu me proponho a fazer, é romper com esses paradigmas. É romper, por exemplo, com a situação que a campanha aqui em São João, e o Isaías falou, o Zé Roberto Quincariol também falou essa semana, ela custa R$1 milhão. Mas lá na Justiça Eleitoral, ela não é declarada. Vai lá. Eles ficam aí rindo de mim aí, que foi o voto mais caro que São João teve. Que eu gastei R$31 mil e tive 824 votos. Deu quase R$50 por voto, né? Mas eu não comprei voto de ninguém, foi dinheiro para fazer a propaganda. Agora me gozaram, mas vai ver quanto que é o voto de quem foi eleito. Mas não está declarado. E não há como, a Justiça Eleitoral tem se esforçado para poder pegar isso, para pegar os desvios, mas o sistema que está colocado aí é muito sofisticado. Então não alcança isso. Agora, nós temos que ser capazes de fazer uma campanha para prefeito aqui em São João, para vereador, sem gastar dinheiro. Porque aí você não fica vinculado com nada. Depois que você chega lá, você não tem acordo com ninguém. Você pode fazer a cidade funcionar. Então é isso que eu acredito. Não faria diferente disso. Zé Carlinho, do PCdoB, sendo entrevistado hoje no programa Difusor Entrevista. O Zé Carlinho, com relação ao voto facultativo, ou seja, vota quem quiser, quem tiver interesse em ir até a sua sessão eleitoral para fazer valer a sua vontade. Qual a posição do Zé Carlinho a respeito do voto facultativo? Seria uma solução para o nosso país? Sou contra. É contra? Contra o voto facultativo. Tem que ser obrigatório. E vou explicar por quê. Cientificamente, estudiosos da área de sociologia chegaram à conclusão, inclusive um cientista político de Juiz de Fora, defendeu uma tese sobre isso, que ele fala o seguinte: hoje há um interesse, por exemplo, no pobre, né? Porque você precisa do voto dele. Sim. À medida que o voto virar facultativo, esse interesse na camada mais sofrida da população, ele vai deixar de existir. Porque hoje o sujeito vai atrás do pobre, aonde que ele tiver, vai na rua sem calçar, vai aonde tem esgoto a céu aberto, vai aonde for preciso atrás do voto. Pega a criancinha no colo, limpa a meleca de criança, faz o caramba atrás do voto. Mas, se o voto virar facultativo, é um estudo científico que ele fez, essa camada da população, ela não se sentindo obrigada a votar, ela vai ser colocada à margem. Isso é estudo científico, não é eu estou tirando nada de trás da orelha, não. Então eu não posso ser a favor de uma coisa que prejudica aqueles que são mais frágeis. Então por isso que eu sou contra. O voto tem que ser obrigatório no Brasil ainda. O voto facultativo faz sentido na Suíça, nos Estados Unidos, em sociedades desenvolvidas. Aí faz sentido. Aqui no nosso país, com o nível de desigualdade que nós temos, não faz sentido. Não é hora. Então, é só nessa época de campanha política que o pobre é valorizado, né? Porque e aí ele vai perder o valor. Se fizer facultativo, o que eles vão fazer? Vão segmentar o voto, não vai precisar mais do voto do pobre, coitado. E aí não tem melhoria nenhuma. Ele não vai ter nem o prazer de receber a visita do político. Muito bem. É prazer para alguns e desprazer para outros, né, que não querem receber. Não, acaba virando prazer, porque aí o sujeito vai lá, trata ele bem, também, reclama, fala que ele é corrupto e tal, e todo só mundo vai finge lá de 4 que... em 4 anos. No final vira festa, você sabe disso, né? Eu sei, com certeza. Infelizmente. Muito bem. Intervalo comercial, vamos tomar um cafezinho Santa Cecília e já voltamos com o Difusor Entrevista, 11h27. Muito bem, vamos seguindo com o nosso programa Difusor Entrevista. Vamos falar da Farmácia Batuta. É a Farmácia Azul, é tradição em farmácia em São João, Nepomuceno. Lembrando que a Farmácia Batuta está credenciada no programa Aqui Tem Farmácia Popular, programa do governo federal, que fornece medicamentos com até 90% de desconto. Basta você levar a receita médica e o CPF. Farmácia Batuta, a Farmácia Azul, 0800 283 1135 e 3261 1135. Olha só, após mordida, Suárez está fora da Copa. A FIFA decidiu punir o jogador uruguaio por 9 jogos após a agressão ao jogador italiano. Ele já não joga contra a Colômbia. Suárez foi banido por 4 meses de qualquer atividade ligada ao futebol.
mordeu no ombro do jogador italiano e foi punido, banido da Copa do Mundo. Tem que vacinar o cara. Craque Soares da equipe uruguaia. Cada coisa, né? Precisa vacinar. E quem tem que tomar vacina é antirrábica. Antirrábica é justamente agora o italiano. Tem participação por telefone, 11h39. Alô, bom dia. Bom dia, amado. Oi, quem fala? É o Brauna. Toninho Brauna. Toninho Brauna. Fique à vontade, Brauna. Bom dia, amado. Bom dia, Israel Maltic. Bom dia, Zé Carlinhos, sou Heitor, né? Isso. Todos os ouvintes da difusora. Não, mas só tô ligando mesmo para parabenizar o programa, como sempre, né? Programa líder de audiência. Parabenizar a fala desse moço aí. Esse moço é gente boa pra caramba, muito educado, Zé Carlinhos. E o Zé Carlinhos tá certo na colocação dele aí. Eu concordo. Estou querendo dar uma opinião, amado, sobre o voto facultativo, né? Uhum. O Zé Roberto falou que é a favor, respeito a opinião dele, cada um tem opinião, né? O Zé Carlinhos que é contra, também concordo com o Zé Carlinhos, concordo com o porquê que ele disse que ele é contra, né? E tem mais coisa, né, Zé Carlinhos? Você falou aí, falou bem. Eu estou suspeito em falar porque eu não participo muito, mas temos que participar mais mesmo. O Zé Carlinhos falou, é verdade, o povo tem que participar mais. E nós tínhamos que votar, votar em tudo. O salário dos prefeitos, dos vereadores, do senador, deputado. Imagina se nós fizermos o braço e falar, não, vamos votar só quem quiser. O que vai acontecer? Já tem tantas pessoas aí que a gente vê que é mais beneficiado do que outros, né? Agora você imagina se for o voto facultativo, eles vão estar sabendo quem votou e quem não votou. Será que quem não votou vai receber alguma coisa? Eu acho meio difícil, né? Não sei, é a minha opinião. Desculpa se eu tiver errado, desculpa aí, porque é o que eu penso, né? Eu concordo com o Zé Carlinhos com a fala dele aí. Eu só liguei para ele mesmo parabenizar o programa e a fala do Zé Carlinhos, que ele é um homem muito inteligente, muito sábio, gosta de vir falar. Na campanha passada dele, o Amado estava falando, Amado, sobre a visita dos políticos, né? Isso. A visita do Zé Carlinhos não é muito ruim, não, pô, porque é o cara que ele não promete muita coisa, não. Pois é. É um cara humilde, eu lembro uma das primeiras, como é que fala? Comício, né? Como é que fala? É comício, né? Aqui na Brasil de Xangri-Lá, aqui, eu fui ali, ele todo sem jeito, rapaz, assim, né, meio acanhado e tal, mas depois ele foi desembaraçando, por fim tava bom já. Isso. Ok, Brauna, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Bom dia. Ô, Toninho, obrigado aí pelas suas palavras. E é fazendo que a gente aprende, né? Você tem razão. Foi o primeiro comício, foi o do Xangri-Lá. A gente fica ansioso, nervoso, mas à medida que vai passando os dias, você vai recebendo o carinho da população, sendo melhor recebido, né? As pessoas vão acabando o estranhamento, vão chegando, vão conversando, e isso aí vai facilitando o trabalho, né? Muito obrigado pelas suas palavras aí. Ô Zé Carlinhos, o Írio participou do programa hoje falando sobre as torres de telefonia celular, lá do Centenário, bairro Três Marias. E os moradores reclamando, né, a respeito do problema que essas torres podem ocasionar à saúde do ser humano, e também a respeito de quando chove, aquela chuva forte, principalmente chuva de verão, que as torres balançam muito e tem medo que aquelas torres acabam caindo sobre alguma casa na região. Qual a sua opinião a respeito dessas torres? Amado, eu tenho acompanhado essa discussão aí. Na época da campanha, se eu não me engano, parece que a Zulmira, que é moradora lá da proximidade ela ligou me perguntando sobre qual que era a minha opinião sobre isso, o que eu faria. Eu me lembro que eu dei a resposta para ela que eu não conhecia do assunto o suficiente para manifestar uma opinião. E na época eu falei com ela assim, salvo engano, o ex-vereador Edson, ele fez um estudo disso mais aprofundado. E parece que ele apresentou esse estudo na época. Eu não sei se é isso, posso estar falando até coisa que não é o certo, mas parece que o problema daquelas torres ali é que elas são muito potentes e elas têm um excesso de radiação e que vai influenciando na vida, na saúde da população que está na vizinhança. Eu tenho acompanhado aí, outro dia eu vi um debate intenso aqui, a participação dos moradores, vi o prefeito falar que aquilo é bobagem, que não tem nada disso, mas eu acredito o seguinte, na participação popular, eu acho que o prefeito vai acabar tendo que voltar atrás, falar que não é bobagem, estudar o assunto corretamente, porque se está impactando na saúde das pessoas, igual os moradores estão falando,
que ali tem vários casos já de doença proveniente dessa radiação, isso tem que ser olhado com mais cuidado. E parece que na época a proposta foi o seguinte, não pode ser concentrado toda a radiação, toda a potência naquelas torres, tem que instalar várias outras de menor radiação para a cidade para fazer a mesma cobertura. Mas é claro que o poder econômico, as operadoras de celular, o que elas querem? Elas querem um menor custo, né? Para elas arrecadarem mais aqui. Elas não estão preocupadas com a saúde da população que está aqui. Agora, eu acredito o seguinte, eu tenho acompanhado aí, vi que o alemão tem puxado para frente, tem buscado a companhia do Írio, de outras pessoas aí, e eu acredito que eles vão conseguir resolver. Apesar de ser poucos vereadores, como vocês falaram, que os vereadores da situação estão um pouco amarrados, mesmo pensando que é preciso resolver, não assumem a posição para não desagradar o prefeito e tudo, mas eu acredito que a coisa vai acontecer. Porque o que acontece com a população é que a gente é condicionado a vida inteira. Vou fazer uma comparação aqui com um boi. Você tem um boi aí que está pesando 2, 3 toneladas. Mas ele não nasceu grande daquele jeito que está ali, né? Ele foi bezerro um dia. Quando ele era bezerro, eles amarravam o pé dele com uma corda. E ele amarrava o pé dele com a corda num toco lá. E deixava ele lá. E ele se debatia, puxava a corda e tal, e era vencido por aquela corda. Não é? Ele não tinha força suficiente para arrebentar aquela corda e ir pastar onde ele queria, no capim verde. Aí ele vai crescendo, virou um touro, não é? Com uma força descomunal que hoje, se ele arredar o pé, ele arrebenta com aquela corda, arrebenta com aquilo ali e vai pastar onde ele quer. Só que ele foi condicionado desde bezerro, desde pequeno, né? Que ele não podia sair dali, que ele não tinha força para aquilo. E eu vou comparar o seguinte, a população do Centenário, essas pessoas, estão descobrindo que elas podem arrebentar essa corda. Centenário e Três Marias. Centenário e Três Marias. Elas estão descobrindo que elas podem arrebentar essa corda. Porque é o seguinte, não tem prefeito, não tem Câmara de Vereadores, não tem nada que consegue segurar com a cordinha a força de uma população que está impactada a sua saúde. O bem mais precioso que nós temos é a vida. Se isso está prejudicando a saúde das pessoas, colocando a vida dessas pessoas em risco, não tem ninguém que vai falar que é bobagem e vai ficar por isso mesmo, não. E outra coisa que precisa, para estourar a corda, para dar a arrebentada, precisa só de uma liderança, mais nada. E essa liderança, pelo que eu estou sabendo, o alemão está assumindo ela. Então, você pode ter certeza, ele vai ter dificuldades. Mas eu estou para te falar que não vai demorar muito, o seu prefeito vai mudar de ideia, vai fazer um estudo sério, vão implantar várias torres aí. Se o alemão não desistir, as pessoas que estão em volta dele vão se sentir fortalecidas e vão buscar a solução do problema. O que não pode é a população ficar impactada na sua saúde, né, e não fazer nada. Porque ali não tem autoridade nenhuma morando naquela região ali. Né? Se tivesse, talvez eles tinham mais cuidado com isso. Eu estou falando, posso estar falando besteira, porque eu não sou conhecedor do assunto, mas pelos dados que eles têm levantado e falado, é uma situação gravíssima. Não é? E isso tem que ser levado a sério. É esse diálogo que tem que haver. Não pode ser igual era antigamente. Manda e todo mundo obedece e faz vaquinha de presépio. Tem que aprender a conversar com a população. Tem que ouvir as pessoas que estão sofrendo. E isso aí está faltando sensibilidade da prefeitura nesse aspecto. Faltando 13 minutos para o meio-dia, mando um abraço aqui para o nosso ouvinte Glória, mandou a mensagem, parabéns, amado Roberto, essa semana está bombando, ótimas entrevistas. Tem a mensagem, tem o bilhetinho aqui do José Lúcio de Souza, daqui a pouco a gente lê para o Zé Carlinho, o que ele escreveu, inclusive elogiando. E agora, o Zé Carlinho, fala sobre a ouvidoria de saúde. Falando no tema saúde, vamos lá, a ouvidoria da saúde que foi criada recentemente. Amado, você vai também se lembrar, se recordar, na campanha, foi colocado inclusive no programa de governo do atual prefeito, ele está cumprindo uma promessa de campanha. E me perguntaram se eu criaria a ouvidoria. Eu me lembro da resposta que eu dei na época, eu era contra a ouvidoria, por quê? Porque vai ser um gasto para o governo. Eu acho que não precisava da ouvidoria, precisa do prefeito, do secretário de saúde, andar pela cidade. As pessoas vão falar com eles têm 2 ouvidos, já tem a ouvidoria pronta. É só ele ir lá na farmacinha o dia que não tem remédio, que a ouvidoria dele vai ficar inchada de tanto que ele vai ouvir. Né? É só ele ir lá na policlínica na hora que não tem consulta lá, né, que o psiquiatra atende 40 pessoas em 3 horas de serviço, que ele vai ficar com a ouvidoria inchada.
Agora é o seguinte, pelo que eu vi, eu fiquei muito satisfeito com a escolha da ouvidora. A Camila Agrio, eu confio nela. Ela é uma pessoa competente, é estudiosa, é inteligente. Eu acredito que ela vai melhorar muito. Mas qual que é o papel da ouvidoria? Ouvir os problemas e passar aquilo para quem vai resolver. Não adianta a Camila ser competente e para quem ela passar a ser surdo. Né? Se nós tivermos um secretário de saúde surdo e um prefeito surdo, a Camila vai morrer de raiva tentando fazer um bom trabalho. Mas eu acredito o seguinte, a população está acordando, está querendo puxar a cordinha. Então o que vai acontecer? Eu acredito no trabalho da Camila. E outra coisa que eu era contra por causa do gasto, parece que essa ouvidoria também é subsidiada por um convênio estadual. Aí, acabou o problema. Se tem o Estado pagando para ter uma ouvidora, para atender melhor a população, que seja feita a ouvidoria. E meus parabéns à minha amiga Camila, porque em você eu confio. Muito bem, Motique, as pessoas ligando para cá, o que o povo tem reclamado aí, Motique? Não, é a Fátima ligando para cá, parabenizando aí a entrevista com o Zé Carlinhos, concordando com tudo que ele está falando. Tá ok? Ok. Ô, Motique, tem aqui no mural de recados a mensagem do Bellini. Aí o Bellini escreveu o seguinte, que a rua do Jujuba está afundando. Aquela rua que você até comentou a respeito dos cabos lá que foram rompidos. Rua né? Miguel Manso. Miguel Manso. Então dizendo que a rua está afundando por causa da obra do novo Shopping Aliança. E queria saber como vai ficar isso. E aí, Motique? Bom, a gente procurou, quando a gente recebe uma mensagem aqui, a gente procura o responsável referente a essa mensagem, né? Para quem seria para o Shopping Aliança, isso. Hoje na responsabilidade da construtora Spork Freitas, que está ligada aqui à difusora, o proprietário Isaías Spork de Freitas. O problema daquela rua não é o Shopping Aliança, nem a construção, as estacas, nem nada, não. É o esgoto. É o esgoto. Que já está ali há muitos anos ali. Galeria de águas, a rede pluvial também. Pluvial, de esgoto, que já tem alguns problemas ali. Você pode ver que ele ali tem a rua tem quase uma barriga, vamos falar assim, né? Uhum. E que aquela rua antes mesmo do shopping, na época. Há muito tempo. Ainda tinha a construção do antigo Dragão, né? Uhum. Já tinha problemas daquela rua ali, afundando. Só que não, realmente, com outras construções, vai agravando um pouquinho. Ali existe um grande problema com o esgoto, mas que já está sendo conversado, o grupo Aliança, lógico, né? Já está conversando provavelmente com o Poder Executivo, né? Para a solução daquela rua. Pode ficar tranquilo, a responsabilidade não é do grupo Aliança. Aí fica a cargo aí do Poder Executivo aí solucionar o problema de esgoto. Muito bem, vamos seguindo aqui com o programa Difusor Entrevista. Zé Carlinhos, um problema muito sério também com relação ao bairro Bela Vista, né? Os moradores, aquela questão da dívida que eles têm, dívidas justamente a respeito do financiamento daquelas casas. Então, o que você teria a dizer a respeito do refinanciamento das dívidas dos moradores do bairro Bela Vista? No caso é o Bela Vista 1, né? Bela Vista 1. Amado, primeira coisa que quero deixar bem claro é que eu sou a favor de quem financiou a casa pagar. Tá certo? Eu acho que não tem que dar nada de graça para ninguém, a não ser que a pessoa seja hipossuficiente mesmo, não tenha condição nenhuma. Eu acho que a assistência social tem que funcionar nessa hora. Só que eu acredito que as pessoas que estão em dificuldade financeira de pagamento, elas têm capacidade para pagar. Só que o que está acontecendo é que as prestações de alguns moradores que estavam muito atrasados ficaram elevadíssimas. E isso foi uma imposição da prefeitura, não foi analisada a capacidade de pagamento da pessoa, não. Inclusive, eu vi o prefeito declarar aqui que se a pessoa não pagar, ele vai requerer as casas de volta, vai despejar o pessoal e tal. Eu acredito que é uma atitude equivocada dele. Por quê? Aquelas pessoas já estão na casa, já fizeram algumas benfeitorias, tem que pagar, mas tem que refinanciar dentro do patamar que a pessoa consegue pagar. Mesmo que ela gaste mais 10 anos para frente, mais 20, mas ela paga. Agora, o que está acontecendo? Foi feito um contrato de adesão sem negociação nenhuma. Tem gente que ganha o salário mínimo lá, pagando R$ 428. Vai pagar? Não tem condição. Não tem condição. Isso é um problema social que está sendo criado. Agora, tem solução. Alguns moradores me perguntaram e eu falei o seguinte, é um contrato de adesão. Eles foram coagidos a assinar, senão seriam despejados. Tem que entrar na justiça e pedir uma adequação da prestação à capacidade de pagamento. Isso é que tem que ser feito.
E ninguém vai ser despejado e vai dar tudo certo. Daqui 10 anos, 15 anos, o sujeito é dono da casa dele, não arruma confusão, não joga o pobre coitado na rua. Eu acho que falta humanidade, porque não estou preconizando ninguém dar nada para ninguém, não. É pagar o que ele pode pagar sem prejudicar a sobrevivência dele. Mas tem gente que está me falando, 428 ganha R$720 por mês. Como é que paga isso? Vai pagar a primeira que pediu, fez uma rifa, não sei o quê, mas da segunda para frente não vai pagar. E aí vai pôr essa gente na rua mesmo? Um homem, igual o prefeito nosso, que é famoso porque fez casas populares, fez um bairro Três Marias inteiro, fez o Bela Vista 1, ele é o pai dos pobres, vai jogar o pobre na rua? Tem alguma coisa errada acontecendo, né? E isso tem que ter uma solução séria, não é brincar não, é a vida das pessoas. A moradia é um bem precioso, ter um teto para você morar. Então eu acho que isso aí é uma brincadeira de mau gosto, uma coisa equivocada, essa atitude que a prefeitura assumiu de fazer uma negociação unilateral, exigindo coisa que sabe que a pessoa não vai poder cumprir. Essa é a minha opinião. Tem intervalo comercial, né, Maltic? Tem só uma questão antes. Jorge Medina ligou para cá, querendo saber o seguinte: nos grandes centros tem essas antenas de telefonia também. E ele falou, se nos grandes centros não mata ninguém, por que em São João também não pode ficar aquelas antenas lá no Centenário? Aí eu vou falar com o Jorge para procurar o alemão, para procurar as pessoas que estão estudando o problema, que eles vão ter mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Certo. Eu acredito que a potência, o nível de radiação que essa torre coloca. Eu acredito que se for torres com menos exposição à radiação, não vai ter problema para a saúde das pessoas. Eu acredito, mas não tenho certeza. É melhor ir procurar o alemão, que o alemão vai saber explicar. 11h02, vai seguindo o nosso programa Difusor Entrevista, hoje recebendo o Zé Carlinho do PCdoB. Zé Carlinho, que é oficial de justiça e foi candidato a prefeito na última eleição. Maria de Lourdes mandando mensagem aqui para o Zé Carlinho, aqui no nosso mural. Parabéns pelo programa, sempre de enorme audiência. Parabéns, Zé Carlinho. Gosto do seu perfil político. Na sua fala na eleição passada, você disse que não conseguiu agradar ninguém na sua campanha política. Te pergunto, hoje essa administração atual já conseguiu, nesse tempo de governo, que já era para ter mostrado a que veio, já conseguiu agradar alguém? A administração conseguiu agradar alguém? Hoje temos os problemas antigos e os criados agora, inclusive na saúde. Nem preciso falar. Tem solução ainda nessa administração, nesse resto de mandato? Agora falta apenas 2 anos. Tem solução? Maria de Lourdes perguntando para você, Zé Carlinhos. O microfone, Maltic. Maria de Lourdes, eu acredito que o governo vai melhorar muito nos 2 últimos anos. Porque é uma prática desses políticos tradicionalmente mais antigos, reservar dinheiro, economizar nos primeiros anos para fazer tudo na véspera da eleição, para poder se reeleger. Então, da agora para frente, você vai ver que vai melhorar tudo. Vai melhorar a saúde, vai melhorar a pavimentação de rua, vai melhorar a poda, vai melhorar tudo. Iluminação. Por quê? Isso é uma crescente. Até o final do ano ainda vai ficar meio devagar, mas o ano que vem, de maio em diante, já começa a melhorar tudo, porque é a campanha da reeleição já. Então, nós estamos nas vacas magras, a fartura vai chegar o ano que vem. Eu queria aproveitar para dar um abraço na Neuza, que trouxe o café delicioso na hora que a gente chegou, ela não estava aqui. Dar um abraço no Zé Lúcio, na Fátima, no Jorge, que participou também aí. Muito bem, é o cafezão da Cecília. A Sandra mandou essa mensagem. Parabéns pelo programa, sempre com temas atuais. Zé Carlinho, na última eleição, o prefeito disse que não queria ser candidato, mas o povo pediu. Enfim, que apenas queria colocar as coisas no lugar, etc. Ganhou, enfim, e deve ter colocado as coisas no lugar. Depende da opinião de cada um. Te pergunto, ele continua sendo candidato na próxima eleição? Qual vai ser a próxima desculpa? O que você acha? Eu acho que já esgotou as desculpas, mas aqui é o questionamento da nossa ouvinte Sandra. Tenha certeza que o prefeito é candidato à reeleição. Há um tempo atrás eu ouvi uma entrevista de uma pessoa na outra rádio, que foi o Sebastião Riani. Ele definiu muito bem o nosso prefeito. Nosso prefeito é um animal político. Ele vive 24 horas para a política, às vezes pode falar que está vindo nos braços do povo, mas seja no braço de quem for, ele é candidato. Muito bem, tem participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala?
É o Edson do Centenário, presidente do bairro. Ô Edson, tudo bem? Fica à vontade, Edson. Tudo bem, Amado. Amado. O que está acontecendo, Edson? Amado, aqui o som está um pouco baixo aqui. O Maltic, ajeita o som para ele. Falar um pouquinho sobre só você escutar pelo celular e não pelo rádio. Você está no celular, né? Isso. O Amado, que eu acho assim, um desrespeito muito grande que eles estão fazendo com a gente. Uhum. Porque a gente já está tentando tirar aquela torre de lá, porque já é um problema para a gente tá tendo no bairro. Aí eles estão querendo botar outra torre. Eu acho que isso daí, tem que ser repensado isso aí. Repensar primeiro, resolver primeiro, depois que resolver, porque quem está querendo isso aí não é a associação de bairro, não é eu, não é o pessoal da associação que está querendo, são os moradores do bairro que estão querendo. Isso aí foi reclamação do bairro, dos moradores, com a associação. Não é reclamação minha, não. Eu só estou acatando aquilo que os moradores pediram, entendeu? Que coisa que eu acho que era para o prefeito fazer também. Acatar o que os eleitores deles estão pediram. Estão pedindo. Não é querer fazer aquilo não, porque vai beneficiar um. Essa torre até hoje não beneficiou ninguém aqui em cima. Ninguém. Ela só trouxe problema, só causou problema pro nosso bairro. Ok, Edson. Então a gente queria ver, pensar primeiro, a gente não quer briga com ninguém, nós só queremos os nossos direitos. Sim. Ok, Edson. Não sei se você ouviu o Iro Henriques falando que ele vai junto ao promotor para tentar resolver esse problema. Sei. Tá, vai ter um encontro, uma audiência com o promotor para tentar reverter essa situação aí a favor dos moradores do Centenário do bairro Três Marias também. Tá correto. Tá certo? Certo. Um abraço para você, obrigado pela participação, Edson. Bom dia. Muito bem, agora 12:07. A Spork Freitas Construções lança seu mais novo empreendimento, Residencial Violeta, bem no centro de São João, na rua Doutor Gouveia, lugar aconchegante, com uma vista privilegiada, sala com sacada, 2 quartos, sendo uma suíte também com sacada, banheiro social, área de serviço e garagem. Agende uma visita pelo telefone 3261-1600 ou diretamente com Isaías no celular 9963-5025 e surpreenda-se. Spork Freitas Construções, por onde passa deixa marcas do progresso. Vamos seguindo com o nosso programa Difusor Entrevista. Zé Carlinhos está aqui respondendo as perguntas. Tem uma pergunta aqui, Zé Carlinhos. Uma questão aqui do Noraldino. Se a presidente está perdoando o imposto da FIFA, bilhões, e distribuindo dinheiro para vários países, por que não perdoar a dívida do povo do bairro Bela Vista? Você tinha falado a respeito desse assunto? E aí, Zé Carlos? É isso aí, o Noraldino tá certo, né? Mas tem aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, por que não perdoa a dívida dos moradores do Bela Vista? Porque não tem a representatividade que a FIFA tem, não tem a visibilidade, né? Não tem o glamour que isso aí. Mas eu acredito o seguinte, todos os moradores lá que tiverem dificuldade de pagar, a prestação foi pactuada, devem pedir a revisão de acordo com a sua renda. Isso não é perdão, mas isso é uma solução. 12:09. Agora, Zé Carlinho, a mensagem é da Sônia, do bairro Santa Rita. Zé Carlinho, em vez de você ficar tomando conta da prefeitura, por que não cuida do seu filho que ficou dando tiro em policiais junto com os marginais do bairro Santa Rita? Assim que você quer ganhar a eleição, deixa o prefeito trabalhar. Zé Carlinho, a Sônia do bairro Santa Rita mandou essa mensagem. Amado, me entristece muito, nessa altura do campeonato, alguém fazer uma exploração política desse fato doloroso que causou grande sofrimento à nossa família, sabe? Isso mostra que é pessoa sem caráter, a Sônia. Mas eu desejo a ela, sabe, que ela nunca passe por problemas iguais a esse na família dela, que Deus a proteja. Isso que eu desejo do fundo do meu coração. Seguindo com o Zé Carlinho, agora Dilma, candidata à reeleição. Vamos agora, depois a gente volta no nosso panorama local, vamos lá para a esfera federal, esfera nacional, Zé Carlinho. Dilma, candidata à reeleição.
Olha, Amado, eu vou falar com você com toda sinceridade. Nosso partido, que é o PCdoB, já fez a coligação em apoio à chapa Dilma do PT e ao Michel Temer do PMDB. Eu, particularmente, acredito que ainda é o melhor caminho. Tem muitos defeitos o governo, tem muitas ponderações. O Isaías, novamente, foi muito iluminado no dia da entrevista dele, ponderando o que está errado, o que está certo. Mas eu digo para você o seguinte, o Brasil, ele está indo para o caminho certo. Às vezes a pessoa fala da inflação, disso, daquilo, tal. Tem que falar. O papel da oposição é esse. É alertar para que as coisas possam melhorar. Mas o Isaías falou muito bem, hoje só não estuda quem não quer, não faz a faculdade quem não quer. Eu me lembro, quando eu entrei para a faculdade, era uma dificuldade danada, porque o FIES eu não conseguia de jeito nenhum. Hoje tem várias opções diferentes, né? E eu passei um sacrifício danado para pagar a faculdade, né? Não tinha dinheiro para fazer o lanche lá na faculdade. A gente conta isso com muita tristeza, não tenho orgulho nenhum disso. E foi uma dificuldade danada. Hoje, a facilidade de acesso que tem para a pessoa ascender, melhorar de vida quem quer, está muito grande. Os programas habitacional, igual Minha Casa Minha Vida, milhões de casas foram construídas, o déficit habitacional diminuiu. A renda do brasileiro aumentou muito. Ele falou, até que citou aqui, que o Isaías falou que na época do Fernando Henrique era uma luta para o salário chegar a $100. Hoje é 300 e tantos dólares. Então, a renda do brasileiro melhorou, a vida do brasileiro melhorou. Então, o que acontece? Eu acredito que esse governo é um governo socialista, que olha para o lado dos que tem mais dificuldade. Essa sensibilidade veio do presidente Lula, né, daquela dificuldade toda de retirante do Nordeste, construir essa história maravilhosa que ele tem. E a Dilma, ela está seguindo esse caminho. Agora, é claro que tem dificuldades, tem equívocos, né? Ela reduziu, ela fez uma confusão danada, reduzindo as tarifas de energia elétrica, não é? Já subiu tudo mais do que ela reduziu, fez uma propaganda danada, né? Tem erros, mas administrar realmente não é muito fácil, não. Agora, eu pergunto para você, qual a alternativa que nós temos? O Aécio Neves, que não valoriza o servidor público, que tem a maior dívida entre os estados do Brasil, só perde para o Rio Grande do Sul, que põe tudo debaixo do tapete, né? Que gasta milhões de reais para criar uma Minas Gerais que não é a que nós estamos vivendo na propaganda. É esse candidato que é a alternativa agora? Eu acho que não é. Pode ser no futuro. Ele pode amadurecer, as forças podem se aliar a ele, ficarem mais... Mas eu acho que para o Brasil, ainda, a Dilma é a melhor opção. É uma opinião pessoal minha. Mas eu também não estou fechado a nada. Acho que o Eduardo Campos está vindo aí com uma força política significativa. Tem o pastor Everaldo do PSC, que já aparece nas pesquisas aí com 3%, falando dos valores, da família, né? Então eu acredito o seguinte, é uma coisa aberta. Só que o seguinte, a gente sabe que milita na política, que vai depois, no segundo turno, estreitar os caminhos, provavelmente Dilma e Aécio. Eu prefiro continuar com o governo do PT. Muito bem. O Zé Carlinhos, você é pré-candidato a deputado. Sim. Nós tivemos dia 21, agora, sábado passado, na convenção, foi eu, o Heitor, o João Paulo, o Canudo, né? Nós tivemos lá em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, e o nosso nome recebeu o voto dos convencionais para sermos candidato a deputado estadual. Agora vai tramitar toda aquela questão de inscrição, né? E no início de julho, aí a candidatura será registrada. Por enquanto é só dentro do nível, dentro do partido. Dentro do partido meu nome já foi aprovado para ser o candidato representando aqui as nossas cidades aqui em volta, a nossa região, né? Eu acho que é importante a candidatura porque Minas Gerais tem 853 cidades. Tem apenas 77 deputados estaduais, não é? Nós temos aqui em São João um deputado estadual, né, que é filho de São João, que é o Leonardo Moreira. Mas a gente vê que a população não sente a presença dele física aqui, a afetividade dele com a cidade, né? Não vê trazer os recursos que a cidade precisa. Então a necessidade de falar das nossas cidades existem, né? A minha candidatura está colocada nesse nível. Falar que São João da Nepomuceno existe, que Rochedo de Minas existe, que Descoberto, que Bicas, que Rio Novo, Guarani, Miraí, Laranjal, Cataguases, que essas cidades estão aqui esquecidas na Zona da Mata, empobrecendo.
E tem que ter alguém para falar isso, alguém que vive a realidade dessas cidades. Também é necessário cuidar dos interesses de Minas Gerais, a segurança pública, a saúde, a educação, a fiscalização da aplicação dos recursos. A nossa região precisa de mais representatividade. Você quer ver um negócio? Nós vamos ter um candidato aqui que chama Gustavo Correia. Ele já veio 2 vezes em São João. Se soltar ele lá, se ele não tiver o GPS, ele não sabe como é que chega em São João. Vai vir aqui buscar os votos. Qual a ligação afetiva o Gustavo Correia tem com São João? Nenhuma. Tá certo? Ele vem aqui buscar o voto, é só isso. É isso que interessa para ele. Aqui não. Eu me importo com o que acontece aqui com as pessoas da cidade. Diferentemente que a Sônia falou aí, não é? Que ligou para explorar aí sentimentos que ela não deveria explorar. Diferente dela achar que eu não me importo, eu me importo sim. Não é só com a minha família, não. É com todas as famílias de São João. Eu quero uma cidade melhor para viver. Por isso que eu estou continuando de pé. Mesmo depois de levar tanta porrada. Então, eu falo o seguinte. A gente tem mania de culpar o eleitor. Né? Que o eleitor não sabe escolher. Mas, por exemplo, se nós não temos candidato daqui compromissado aqui, o eleitor vai votar como? Né? Eu tive a coragem de ser candidato agora, de me propor a ser candidato, baseado, sabe em quê? Nos meus companheiros de partido. Fizeram uma reunião lá do PCdoB lá em Roça Grande, no sítio do Roberto, e falaram comigo o seguinte: se você não tiver condição de sair de casa, que você está cheio de problema para resolver na sua vida aí, nós fazemos uma campanha para você, cara, que você vai levantar. E eu estou de pé aqui hoje por causa disso. E importante frisar também que problemas pessoais todas as pessoas têm, e a gente não pode deixar o nosso lado profissional ser abalado por certos problemas, né? Todo mundo tem problema em casa, problema com a família, todo mundo. Não tem uma pessoa que pode falar, eu não tenho problema nenhum. Todo mundo tem algum problema para resolver. Mas acontece que isso não pode abalar você como político, interessado em resolver os problemas da comunidade onde você vive. Muito bem, programa Difusor Entrevista, 12:26, hoje recebendo Zé Carlim. Zé Carlim, pré-candidato a deputado estadual, Zé Carlim do PCdoB, e também hoje o vice-presidente do PCdoB, daqui de São João de Nepomuceno, o senhor Heitor Teixeira de Mendonça. Tem aqui a mensagem, Zé Carlim, enviada pelo Lúcio Silva. Um programa sempre muito interessante, com grandes atrações e entrevistas, parabéns. Queria perguntar ao entrevistado, na campanha do atual prefeito ele criticou e critica muito o governo passado, mas hoje a insatisfação do servidor público concursado é enorme. Por exemplo, serventes escolares, monitoras conquistaram uma carga horária menor, sem prejudicar o serviço. Plano de cargos e salários, etc. Médico exclusivo, nada se cumpriu. Esgoto não se resolveu. Cidade, comércio a céu aberto de ambulantes de fora da cidade. Nada é fiscalizado. Carros estragados nas ruas do mesmo jeito. Dinheiro tinha muito, mas agora não tem. Saúde não tem. Grávidas indo para Juiz de Fora, etc. Esgoto não fez tratamento. Lixo não se resolveu. Lixão não se resolveu. Enfim, nada se resolveu. Está muito pior. Pergunto-lhe, José Carlim, isso vai mudar algum dia? Cargos de confiança quadriplicaram. Tem gente incompetente pela janela, pela porta, pelo ladrão, de avião, cabide de empregos, que tanto criticaram. Hoje é o cenário da prefeitura. Isso muda algum dia ou não? Não vai melhorar nunca? Qual a sua opinião? Essa aqui é a mensagem enviada pelo ouvinte Lúcio Silva. Ô Lúcio, vai melhorar sim, a partir do momento que nós participarmos mais da política. A partir do momento que nós reivindicarmos nossos direitos, nossas conquistas. E eu acredito muito que o povo tenha acordado. Vamos lembrar do junho do ano passado, como o povo foi para a rua. E aqui em São João teve uma manifestação linda que eu participei da caminhada que teve. Agora, na Copa do Mundo, o povo entendeu que não era hora de protestar. Você pode ver que tem poucos incidentes acontecendo, porque isso mancharia a imagem do Brasil lá fora. Mas eu vou falar para você o seguinte, qualquer governo que entrar daqui para frente vai ter que estar disposto ao diálogo. Não vai poder mandar como se estivesse na época da ditadura, porque vai ter que voltar atrás
várias vezes, se fizer assim. E não pense que está tudo ruim, não. Nós estamos avançando. Na cidade também tem muita coisa positiva acontecendo. Eu vou falar para você, Lúcio, por exemplo, as estradas rurais, as máquinas que a Dilma mandou, né, estão trabalhando. O Ranieri tem feito um trabalho maravilhoso. Fui no Taruaçu outro dia, né, fui na propriedade lá do Telê, que passa ali pela cachaça... não, a... Outra. Duquesa, na propriedade do Duque ali, do pessoal deles, fizeram um serviço ali maravilhoso. Então, a gente tem que saber o seguinte, tem algumas coisas funcionando, tem outras que estão precárias e tudo, mas eu acredito que a população está cobrando. Por exemplo, a gente liga o rádio, vê sempre reclamando de que está faltando remédio na farmacinha. Já tem um tempo que eu não estou ouvindo, deve ter sido regularizado. Por quê? Porque o povo está encontrando o microfone aberto, está falando. Pois é, porque se ninguém reclamar, estaria faltando até hoje. A mídia, né, é importante. Tomara que a prefeitura não gaste muito em propaganda com a rádio difusora aqui para poder fechar os microfones para o povo, né? Porque já começou a fazer propaganda do IPTU aí, né? Não, mas então, isso aqui depende das pois questões, eu sei, mas por exemplo, eu vi uma entrevista aqui que o Pituquinha ligou para cá e falou com o Isaías, né? Que ele estava falando mal do prefeito porque ele não estava mamando na teta 3 mil por mês que ele fez de proposta. Eu espero que o canal esteja aberto, não nessa rádio só, em todas as 4 rádios que nós temos em São João, para o povo poder manifestar, para as coisas acontecerem, né? E eu acho que o Isaías não vai se prestar esse papel. Eu estou vendo fazendo a propaganda do IPTU, eu sou a favor de pagar o IPTU. Pague o IPTU. Não deixe de pagar porque você é contra o prefeito, não. Pague o IPTU para você exigir o serviço bem feito, tá? Eu sou o primeiro a ser a favor de pagar os impostos em dia, porque sem os impostos não tem como fazer as benfeitorias, né? A gente tem que fazer a parte da gente. Agora, as coisas têm avançado, Lúcio, é porque a gente não pode olhar só o lado negativo. Tem coisa positiva acontecendo, sim. Tem a mensagem aqui da Lucília de Assis. Zé Carlinhos, acho muito ruim você incentivar as pessoas a não pagar suas casas e dizer que a prefeitura tem que relevar isso. Se a prefeitura tem que relevar o pagamento, então tem que ter casa de graça para todo mundo que precisa. Eu acho que a Lucília assistiu outro programa, né? Interpretou errado. Ela leu e não soube interpretar, né? Eu falei várias vezes que eu sou contra não pagar, que tem que pagar, mas tem que pagar a quantidade que a pessoa possa pagar realmente. Você até citou alguns exemplos de valores aqui, né? Lucília, você infelizmente entendeu errado e pode pegar a gravação aí que você vai ver que você está equivocada. Vamos lá, tem aqui a mensagem da Flávia. Acho o Zé Carlinhos um cara muito inteligente. Votei e votarei nele novamente. E não liga para os comentários que em nada te acrescentam. Afinal, são pessoas, segundo a Flávia colocou, são pessoas baixas e sem argumentos e com certeza da oposição. A vida dessa mulher, no caso, a Sônia que criticou com relação à sua família, com relação ao seu filho. A vida dessa mulher deve ser perfeita, né? Segundo a colocação aqui da nossa ouvinte Flávia. Obrigado aí, Flávia, pela solidariedade. 12h e 33 minutos. Vamos lá. Tem uma pessoa que ligou, quis participar através do telefone, mas a ligação caiu, ela pode tentar o contato novamente. O Juliano ligou também, parabenizando aí. O Juliano falou que trabalhou na campanha junto com o Zé Carlinhos. Falou que o Zé Carlinhos é desse jeito que a gente está vendo mesmo aqui na rádio. Tem aqui a mensagem da Vera. Boa tarde, gostaria de saber quando será tomada uma providência a respeito da maternidade do hospital. Pois é um absurdo a mãe ir para Juiz de Fora e ter que ser transferida sem saber para onde, ou então precisar chegar com o bebê quase nascendo para ter atendimento ou mais. Se ela tiver R$ 1.400 para um parto normal ou R$ 2.050 para uma cesariana. Quando isso terá solução, pois é uma falta de respeito com a mãe e seu filho. A mensagem, Zé Carlinhos, da Vera, aqui no nosso mural de recados. Pois é, eu fico assim, eu achava até que esse problema da maternidade já tinha sido solucionado, né? Eu repasso a pergunta da Vera para todo mundo que vem aí, fala que o hospital regional está uma maravilha, que agora acabou os problemas no hospital. Eu acho que quem tem que responder isso é o secretário de saúde, o prefeito, o Paraná, que é o provedor,
porque para eles o hospital está resolvido, é regional, é isso, é aquilo. Eu reconheço os avanços, melhorou mesmo, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né? É só você dar uma voltinha por lá, tem obra inacabada por todo lugar. Precisa de ter seriedade, responsabilidade. O Israel falou comigo em off aqui, se eu teria coragem, né, de destinar uma verba menor para o carnaval, né, na época, para investir na saúde. Isso eu não estou inventando nada, isso na campanha eu falei. E o prefeito de Petrópolis já é o 2º ano em seguida que ele deixa de fazer o carnaval, tá certo? Investiu na saúde num ano 5 milhões, na educação outro. Agora o que acontece? O hospital vai gastar 30 anos para terminar as obras, sabe por quê? Os deputados mandam 200 e 200 mil, precisa de 4 milhões para terminar as obras. Vai gastar 20 candidaturas, tem que ficar votando no cara o resto da vida para aquele hospital ficar pronto, né? Então é isso, essa sensibilidade que nós temos que ter, né? Quebrar o cacete mesmo, quebrar o pau, ir lá no governador, ir aonde for e falar assim, não dá para ser assim, não dá para ficar enganando as pessoas, né? E eu sinto muito, Vera, mas eu não tenho condição de te responder essa pergunta. Eu acho que aí o Paraná está sempre dando entrevista aí, você devia apertar ele, né? O prefeito, o secretário de saúde, que essa turma está toda aí ganhando para isso, né? Muito bem, mais uma participação por telefone, 12:35. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Antônio, daqui de Bela Vista. Não entendi. É Antônio Marcos, daqui de Bela Vista. Pois não, Antônio Marcos, fique à vontade. Eu queria parabenizar o Zé Carlinho por essa fala dele, agradecer a vocês da emissora aí por essa oportunidade. Eu queria dizer para o Zé Carlinho o seguinte, Zé Carlinho, venha confiante nessa pré-candidatura sua a deputado, pode contar com a gente, contar com o meu apoio, meu ombro amigo, estarei junto com você nessa caminhada. E queria deixar uma pergunta para você, Zé Carlinho, você esclarecer uma coisa aqui para a gente. Sobre essas casas populares. E sobre os terrenos que a prefeitura também tomou, das pessoas que ela mesma tomou o terreno, agora mesmo os terrenos estão construindo, tem projeto Minha Casa Minha Vida. Porque ontem à tarde aqui, abaixo de casa aqui, na rua General Moraes Sarmento, novamente mais a queimada do fogo aqui. Por que ele não regulariza esse terreno que disse em outra emissora que esse terreno é de propriedade particular? E essa parte da Vila das 11 Casas foi doada pela proprietária. Regularizasse essa parte para acabar com essas queimadas que está sempre acontecendo direto aqui. Minha casa está cheia de borrão de fogo queimado, não só a mim, como a casa de todos que moram aqui. Fumaça, aquele racimo de fumaça dentro da casa, incomodando até a gente dormir à noite. Aí gostaria que você respondesse para a gente aí, se acha essa possibilidade disso ser resolvido para a gente. Ok, ouvinte, Antônio Marcos, obrigado. Aqui. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Obrigado pela participação. Muito bem, Zé Antônio Marcos, obrigado aí pela sua participação, pelo seu companheirismo, né? E acredito o seguinte, tudo isso aí tem solução, mas eu acredito que vocês precisam de participar mais. Toda reunião que eu vou na Câmara, inclusive agora eu acho que amanhã, né, que vai ter uma homenagem, né, da Câmara, né? Amanhã. O senhor Romir Torres, que é o presidente do seu bairro aí, Antônio, ele vai receber uma homenagem da Câmara, e vou te falar uma coisa, eu acho que eu sei porque ele está sendo homenageado. Porque ele está em toda reunião da Câmara, ele tem se esforçado, ele tem batalhado, mas ele sozinho, meu irmão, não vai. Tem que juntar com ele, tem que chamar todas as pessoas que estão afetadas aí, tem que juntar esses 11 moradores aí que ficam na chuva, o barro invade a casa de vocês, no calor, né? É a poeira dentro da casa de vocês, é a queimada. Tem que juntar os 11 moradores. Eu acredito o seguinte, tem 4 pessoas em cada casa dele, no mínimo. Entrar 50 pessoas lá no gabinete do prefeito e pedir a solução. Aí tem solução. Agora o senhor Romi sozinho lá, ele é um guerreiro. Ele é um Dom Quixote, mas vai sucumbir. Não dá conta. Então é essa participação que eu estou falando com o povo para participar mais, porque ajuda o prefeito a administrar, ajuda a administração a resolver os problemas da pessoa, mudar de problema, né? Pelo menos isso. Mais participação por telefone, 12:38. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Boa tarde, amado. Aqui é o Toninho Novato. Boa tarde, Zé Carlinho. Boa tarde, Israel e aos ouvintes. Eu gostaria de parabenizar o Zé Carlinho pela sua fala, pela sua postura, pelas suas atitudes como cidadão são-joanense. E uma das questões eu gostaria de opinar em respeito das torres, né, lá do Centenário.
O nosso ilustre prefeito disse que é uma palhaçada, que não existe contaminação, coisa nenhuma. Eu acho que ele deveria de, primeiro, pesquisar, ouvir técnicos, até cientistas que passam reportagem, inclusive passou há menos de um mês aí na Difusora uma reportagem falando a respeito da contaminação, da radiação que essas torres causam à população, né? Um rapaz ligou agora há pouco, disse que nos grandes centros existe. Só que São João não é grande centro, quer dizer, ainda existe a possibilidade de deslocar essas torres para um local próximo de São João que não seja habitado. Isso existe, né? A outra coisa que, quer dizer, que o nosso ilustre prefeito deveria de tomar providência é de cuidar pelo menos do arroz com feijão do nosso município. Estão trabalhando? Estão sim, mas estão deixando a desejar muito mais do que está produzindo para o nosso município. E ter mais respeito com o patrimônio público do nosso município, que é onde as torres estão instaladas é patrimônio público, não é do prefeito, né? E antes, quando eu me candidatei, eu falava que essa cidade estava sendo reinada. E ela continua sendo reinada, porque existem os donos dessa cidade, ou se julgam assim. A outra questão que eu gostaria de dizer é a respeito dos 11 vereadores, que o Zé Carlinhos disse que é a favor, e eu sou também totalmente a favor, porque, com certeza, o Executivo não teria maioria desses vereadores para poder, então, fazer, sim, uma oposição ao governo, medir força, porque pode se fazer isso, porque muitos dos vereadores se acovardam diante do Executivo, muitos criam um ciclo de proteção ao Executivo, tanto na gestão passada quanto nessa gestão. Então eu acho que a nossa cidade tem que mudar, tem que correr atrás para tirar aí essa cidade, esse município, da mão desses poderosos aí. Seriam essas minhas colocações. Obrigado. Um abraço a todos. Abraço, Toninho Novato. Toninho sempre também antenado aí com os problemas enfrentados pelo município, pela cidade, né? Grande abraço aí, Toninho Novato. Programa Difusor Entrevista, já na reta final, faltando 12 minutos para 1. Hoje recebendo Zé Carlinhos e tem mais participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Amado. Eduardo. Eduardo Abreu. Exato. Fica à vontade, Eduardo. Ô, Amado, boa tarde, povo joanense, boa tarde, Zé Carlinhos, boa tarde, Israel. Ô, Zé Carlinhos, você falou uma coisa interessante aí sobre o microfone aberto. Eu concordo totalmente contigo, e essa briga do microfone aberto aí, o Amado sabe por que uns que estão brigando muito por isso, o Israel também sabe, mas eu acho o seguinte, eu acho que isso não é nada mais do que o que a lei diz. Não, a imprensa não é o quarto poder, não. A imprensa é um poder que o povo tem na democracia. Agora, tirando essas coisas de lado, eu estou te ligando para te dar um abraço que mandaram para você. Eu tive com o Adson no lançamento da candidatura do Pimentel ao governo de Minas. Eu tive com ele, fui cumprimentar ele, cara, o Zé Carlinhos, não sei o que, tudo bem, manda um abraço para ele lá por mim lá. Eu estou fazendo em público um abraço do Adson para você. Muito obrigado, Eduardo. Inclusive, eu estou com um vídeo da fala dele. Ah, tá. Eu estou quase trazendo ele pro PT, cara. A fala daquele camarada. E aí, se você conseguir isso, você é um artista, viu? Você tem que ver a fala do rapaz. Vou ver se eu tiro a cópia do vídeo e eu passo ele para você. O cara falou, mas falou bonito, moço. Então tá bom. Um abraço. Outro abraço. Abraço, Eduardo Abreu. A Prefeitura de São João Nepomuceno informa que já estão sendo entregues os carnês para pagamento do IPTU 2014. Faça a quitação do imposto com desconto de 10% em cota única até o dia 10 de julho ou parcelado em até 6 vezes. Gente, o IPTU pago é investido na cidade e se transforma em benefícios para todos. E agora mais uma boa notícia. A Prefeitura está concedendo incentivos fiscais e tributários e até anistia de multas e juros sobre os impostos atrasados. É a oportunidade que faltava para você quitar sua dívida e regularizar sua situação com o fisco municipal. Para facilitar a sua vida, a renegociação poderá ser realizada em cota única ou parcelada em até 48 meses.
incentivos fiscais e tributários e até anistia de multas e juros de impostos municipais atrasados. Aproveite, é por tempo limitado. Procure hoje mesmo a Prefeitura. É isso aí, pessoal. A Prefeitura de São João Nepomuceno não para de trabalhar e está sempre ao seu lado. Gestão 2013-2016, reconstruindo a Garbosa. Muito bem, Zé Carlinho, tem mais uma mensagem aqui. A Flávia mandou aqui no mural essa mensagem. Admiro o Zé Carlinho pela sua inteligência e educação. Votei e votarei nele novamente. Não deixe que a arrogância e a falta de compaixão dessa mulher te desanime. Com certeza é oposição sem argumento. Fique feliz, afinal ninguém chuta cachorro morto. É a mensagem da Flávia para você. Obrigado aí, Flávia. Esse é o programa Difusor Entrevista. Zé Carlinhos, você queria ler até uma mensagem, né? Amado, eu vou dedicar essa mensagem à Sônia. A mensagem chama Oração do Amor, é um autor anônimo. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma, e vendo-os, para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza, e não a entregueis a mais ninguém. Encha meu coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome, e arranca de mim o orgulho e a presunção. Senhor, fazei de mim um ser humano realmente justo. Dá-me a esperança de vencer as minhas ilusões todas. Planta em meu coração a sementeira do amor, e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas, para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos, e os meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dá-me, Senhor, o sabor de perdoar, e afasta de mim o desejo de vingança, mantendo sempre em meu coração somente o amor. Muito bem, é isso aí, a mensagem para ouvinte que... Para a Sônia. Muito bem, tem mais mensagens chegando, faltando 7 minutos para 1. Luciana, do Alto dos Pinheiros. Zé Carlinho, não votei em você, mas da próxima vez você terá o meu voto. Não ligue para as críticas dos outros. Já fui funcionário do seu filho e para mim ele é um dos melhores patrões que já tive. Todos nós erramos. Agora tire a primeira pedra quem nunca errou. Parabéns pela entrevista. Luciana, do bairro Alto dos Pinheiros. Muito obrigado, Luciana. Aí tem mais uma mensagem aqui. Noraldino, prezado Zé Carlinho, nós temos problemas na rodoviária, problemas muito sérios. A rodoviária fecha cedo e as pessoas que chegam de viagem, que estão viajando, que passam por aqui, chegam e não tem banheiro nenhum e nenhum bar para tomar um café na rodoviária. Isso é uma realidade, né? Coisas fáceis de serem feitas. A gente se pergunta o seguinte, por que não são feitas, né? Agora faltando 6 minutos para 1, fala, Maltique. Mais mensagem chegando, né, Maltique? Tem a do Regis Amadeu aqui, antes da dele tem uma outra que chegou aqui da nossa ouvinte Flávia. Acho o Zé Carlinho um cara muito inteligente, votei e votarei nele novamente. Não liga para os comentários que, assim, aquela que eu já tinha lido, né, que nada acrescenta a sua vida, tá dizendo que a vida dessa mulher que te criticou deve ser perfeita. Eu já li que ela repetiu, ela mandou a mesma mensagem. Cíntia Melo, do centro da cidade. A nossa Câmara já teve 13 vereadores e 4 funcionários. Hoje, depois da autonomia, temos 9 vereadores e 14 funcionários. Não seria mais justo termos 11 vereadores e 9 funcionários? Tenho certeza que aumentaríamos a nossa representatividade e ainda faríamos uma grande economia. Tem vereadores que votaram na legislatura passada o aumento do número de vereadores 13º salário e hoje são contra, mas votaram o 13º salário e o número dos assessores e o valor desse salário, de seus salários. Está tudo errado. O que você acha, Zé Carlinho?
Cíntia Melo, do Centro. Ô Cíntia, eu sou a favor de aumentar a representatividade, passar de 9 para 11, que é o que a legislação permite, né? E também é o seguinte, sou a favor, dentro do orçamento da Câmara, com a independência que ela tem, de ter os funcionários que ela puder ter, mas para prestar bons serviços. Por exemplo, a Câmara hoje emite lá a carteira de trabalho, né? Emite o cartão do SUS, se eu não me engano. O cartão tinha um convênio aí. Cartão Nacional do SUS. Cartão Nacional do SUS. Tinha um convênio sendo tabulado aí que não prosperou para emitir carteira de identidade. Eu acho que desde que os funcionários estejam lá para servir o cidadão com serviços bem prestados, eu acho que vale a pena, né? Com certeza você tem razão, maior representatividade, maior participação, é assim que a cidade vai para frente. Muito bem colocado, Cíntia. Agora essa é a mensagem do Regis Amadeu aqui no nosso mural. Boa tarde, Amado, boa tarde, Zé Carlinhos. Admiro muito o trabalho e postura do amigo Zé Carlinhos. Hoje está sempre atuando e por dentro dos assuntos da cidade. Bom, vamos falar um pouco da saúde, pois esta área aqui no município sei muito bem como vai. Na última entrevista que o senhor secretário de saúde deu à rádio, eu mandei um e-mail para o programa falando sobre minha cirurgia. O senhor secretário teve a infelicidade de fazer uma falsa afirmação em que eu neguei em fazer a tal cirurgia na cidade de Juiz de Fora. É uma pena que ele não vai na rádio, pois estou aqui dando minha resposta a ele. Eu queria saber do senhor secretário onde ele tirou esse assunto sem nexo, pois na área do SUS, nem em Juiz de Fora faz essa cirurgia. Somente em Belo Horizonte, onde já me mandaram inúmeras vezes para o médico errado, nem por ordem judicial a minha cirurgia. Não saiu até a data de hoje. Agradeço ao amado Roberto e à rádio pelo espaço. Boa tarde a todos. Regis Amadeu, que você o conhece, né, Zé Carlinhos? Amado, o problema dele. Conheço o problema, eu vou falar com você. O caso do Regis é um caso de cadeia, entendeu? De prender o que estão fazendo com esse rapaz. Ele está em uma possibilidade real de perder para sempre os movimentos do braço, mesmo tendo ganhado tudo na justiça, né? Isso aí é uma falta de sensibilidade mesmo, de carinho com a vida humana. E eu sou testemunha que ele corre atrás, ele busca, ele vai atrás. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele não deixou de ir fazer cirurgia nenhuma, não. Porque ele vai lá no fórum, ele pega o processo dele, ele corre atrás do advogado dele, ele quer resolver o problema dele. Mas a gente vê que falta sensibilidade, e isso não é desse governo não, isso já vem se arrastando desde o governo passado. Mas eu falo com o seu, Regis, o seguinte, não desiste não, cara. Que a gente não pode desistir do que é bom para a vida da gente. Pode lutar contra todo mundo, porque pode falar que não tem jeito, que não tem, mas você vai conseguir dar seu jeito, você vai voltar, se Deus quiser, até o movimento do seu braço. Não desiste, corre atrás, vai mesmo nada contra a maré, que você vai vencer a correnteza. Faltando 2 minutos para 13h, daqui a pouquinho a comunicação de Vitor Guilherme, tem aqui a mensagem do Davi Frederico. Parabenizo o meu grande amigo Zé Carlinhos por ser uma pessoa coerente e responsável. Um grande abraço, Davi Frederico, Zé Carlinhos. Muito obrigado, Davi. Grande abraço para você também. Muito bem, vamos encerrando aqui mais um programa Difusor Entrevista. O seu Heitor, que veio acompanhando o Zé Carlinhos, seu Heitor Teixeira Mendonça, vice-presidente do PCdoB. Boa tarde, obrigado pela participação aqui, seu Heitor. Estamos aqui mais uma vez e queria, como sou amado Roberto, como sanjoanense que sou, né, que já participei muito da sociedade, a Sociedade Pestalozzi, do qual fui fundador, do hospital, de várias associações recreativas, me sinto muito envergonhado em ouvir o que se foi dito por um ouvinte de nosso programa. Quero esclarecer que conheço o Zé Carlinhos há mais de 20 anos, quando trabalhamos na Prisma. Entendeu? Então, não é hoje que é meu companheiro de partido. E sim, nós somos amigos há muito tempo. Então, tem como sentir o mesmo que ele sente. Porque, para mim, a família deveria ser respeitada, seja ela de que forma for. Porque você não consegue verificar que se todas têm ou não problemas. Todos teremos esses problemas em família. Uns menores, outros maiores. Então, a situação é uma situação que deveria ter respeito. Entendeu? Entretanto, a Sônia vem de público falar no microfone, mas
não falou que família é, que gozado, né? A gente fica muito entristecido de ter uma sanjoanense dessa forma. E quero deixar para ela uma seguinte mensagem. Quem respeita a si mesmo, não se humilha. Quem respeita os outros, não humilha ninguém. Desculpa, Sônia, seja uma sanjoanense, seja pelo menos um coração aberto para o povo, respeitando os sofrimentos dos outros. Desculpa-me. Obrigado, amado Roberto, e desculpa da minha... Eu não sei te explicar se desabafo o que é, entendeu? Então, muito obrigado à difusora de São João da Palmicena. Abraço, Heitor. Zé Carlinhos, vamos tocar uma música para o programa. Você pode ficar à vontade. Vou falar com você o seguinte, eu quero agradecer aí à Rádio Difusora, ao Isaías, ao Israel, ao Vitor Guilherme, tá chegando aí, essa turma toda aí. Mais uma vez, parabenizar o vereador Ira Henriques pelo belo trabalho que está fazendo. Agradecer aí as dezenas de ouvintes que ligaram, que meu celular está aqui cheio de ligação que eu não pude atender. E agradecer esse carinho que eu tenho recebido. Agradecer a amizade, né, das pessoas aí, do seu Heitor. E para terminar o programa com um pouco mais de alegria, eu, o Leonardo Marchiori e a Franciele, nós fizemos uma parceria, uma música, para concorrer no Festival SESI de música esse ano. E eu queria oferecer essa música, pedir para você tocar aí, invadir um pouquinho o programa do Vitor, e oferecer para o Márcio e para a Franciele essa música que a gente teve o prazer de compor, que se chama Será Que Vai Ser Assim? Fran, se você estiver ouvindo aí, um abraço muito grande, um abraço para você, Márcio. Tudo de bom. Que nós conseguimos, se conseguirmos a classificação, nós vamos levar o nome de São João lá para Belo Horizonte, com atitudes positivas, falando bem da nossa cidade, né? Fazendo as coisas acontecerem. Um grande abraço, uma boa tarde a todos e muito obrigado aí pela solidariedade que eu recebi hoje aqui. Até uma próxima vez. Abraço, Zé Carlinhos. Maltique, boa tarde, Maltique. Boa tarde, amado Roberto, boa tarde a todos que estão no estúdio. Lembrando a todos, www.difusora.sjn.com.br é o site mais acessado, o site mais completo. Estou saindo aqui direto para a sala de redação. Já está no nosso site as filmagens das 5 ruas selecionadas que vão concorrer aí às ruas mais enfeitadas de São João para a Copa do Mundo. Já está no nosso site os vídeos, eu e o Ira Henriques passamos aí 2 dias aí fazendo algumas filmagens, rodando as ruas de São João. Tá ok, amado? E agora também estou indo editar, tá entrando já no nosso site aí alguns difusores de entrevista aí, para o pessoal também ficar por dentro aí, tá ok? Ok, Maltique, agradecendo a todos os ouvintes, a companhia, a participação também. Logo mais, a partir das 8 da noite tem Rancho Fundo, eu e o Caboclo. E vamos lá ouvir a Franciele, quem gravou, né? A Franciele está cantando, Zé Carlinho é um dos autores, e o Leonardo Marchiori. Será que vai ser assim? Vamos ouvir. Grande abraço, boa tarde a todos.